Essa mesa é composta por mim, Alexandre Sá, com o trabalho Infrafino como abrigo, Marcel Duchamps entre o texto e a escrita, Samantha Toledo, Bjork entre a história e hiperhistória, e Alexandre Yoshiaki, Barthes e a língua desconhecida, uma relação entre os códigos nipônicos e a construção do outro em O Império dos Signos. Bom, então eu vou começar a fazer a minha fala. A gente tem, cada um de nós, 20 minutos. Como eu falei um pouquinho antes com as monitoras, né, eu peço também, qualquer questão de tempo me avisem, por gentileza. Embora eu acho que essa fala, a minha, é um pouco mais curta e um pouco mais poética. Na verdade, eu não vou exibir imagens, e eu tenho optado por fazer falas muito curtas, em certo sentido, mais provocativas do que qualquer outra coisa, estabelecendo mais relações e provocações do que especificamente trazendo ou tentando trazer respostas sobre qualquer coisa do tipo. Claro que é uma abordagem poética, minha formação é em arte, né? Eu sou artista pesquisador. Então, o título que está na programação, e vocês vão entender por que eu estou marcando assim, é O Infrafino como abrigo, Marcel Duchamps, entre o texto e a escrita, e eu acho que hoje colocaria até uma questão, mais um trechinho chamado Um Texto de Artista, ou quase. Bom, eu começo com duas citações, uma, embora eu não goste tanto de citar música brasileira, mas eu acho que nesse caso talvez a gente compreenda ao fim por quê. Uma citação do Gilberto Gil, que é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. E uma outra, eu cito, de Michel Foucault, que diz assim: trata-se atualmente de saber como um indivíduo, um nome, pode ser o suporte de um elemento ou um grupo de elementos que, vindo se integrar na coerência dos discursos ou na rede infinita das formas, vem apagar, ou ao menos tornar vazio esse nome, essa individualidade da qual ele traz, até um certo ponto, durante um certo tempo, e para certos olhares, a marca. Bom, eu acho que inicialmente é preciso dizer, no sentido aqui de escrever, eu vou ler essa comunicação e não vou mostrar imagens, né? Eu acho que é inicialmente preciso dizer, no sentido aqui de escrever, que o título dessa palestra traz uma série de questões operacionais que talvez nos escapem e, mais especificamente, tenha me escapado como acontecimento. Tratam-se de dois enganos criativos que merecem a nossa atenção. O primeiro é que, diante da inevitável correria da vida cotidiana e da tentativa minha de ajudar, em certo sentido, a organização do evento, eu deixei que passasse um S a mais na grafia do nome Marcel Duchamp, que aqui, no texto, tirei por razões óbvias. Ao reler, mais uma vez, a programação, digitada inclusive por mim, eu terminei me surpreendendo com um S intransponível que surgiu após o nome. Duchamp, que na programação terminou sendo Duchamps. Por alguns segundos eu achei que seria possível propor o ajuste, comunicar a organização do evento, rever o material gráfico, e eu terminei imediatamente lembrando que tal material já havia sido enviado para todos os palestrantes e que, caso eu optasse por essa mudança, seria um trabalho enorme, alocado, inclusive, sob a minha responsabilidade. A preocupação inicial com o referido S talvez tenha demorado no máximo 2 minutos para que se desfizesse. Inicialmente, a justificativa para o seu desfazimento se fez pelo trabalho inevitável e pela impossibilidade operacional. Aos poucos, eu terminei aceitando que o título dessa fala seria este mesmo: O Infrafino como abrigo, Marcel Duchamps, entre o texto e a escrita. E especulei, inclusive, que tudo seria parte de um jogo semântico realizado mecanicamente
pelo meu dedo digitador como resposta a algum desejo inconsciente que eu, obviamente, não conseguiria chegar a uma resposta direta. Desde então, algumas imagens surgiram. A mais direta foi a de uma certa onomatopeia involuntária, um ps, que parecia indicar a abertura de uma tampa de garrafa de um refrigerante qualquer, deixado que o gás escapasse por seu orifício. E dessa forma surgiu-me a poética de um nome, do Champs, um sobrenome, que se abre como se para que o gás lhe escape, fazendo com que a presença retumbante da atmosfera da letra saia pelo buraco do possível. Gás esse de iluminação que indica a possibilidade de um outro olhar para o sobrenome, talvez ainda repleto de sua responsabilidade histórica. A letra, abrindo-se para sua margem, em uma relação intrínseca e talvez íntima o suficiente para que eu não lhe reconheça, proporcionando um olhar a perder-se de vista, numa distância não mensurável, na qual espaço e tempo apenas viriam a se abrir para que a nominação escorresse. O nome é agora também um gás que escapa, talvez angustiado, de uma garrafa. Caberia, então, agora repetir essa última frase depressa como uma pergunta. O nome é também um gás que escapa, talvez angustiado, de uma garrafa? A outra imagem que surgiu com esse engano, concomitante a esse momento em que escrevo e digito exatamente essa palavra, é a possibilidade de compreender o PS do Duchamp como um pós-escrito, um duplo do nome que talvez só possa vir a acontecer a posteriori. Ou, de outra forma, retrospectivamente, em alemão, nachträglich. Esse pós-escrito involuntário se daria de acordo com o estabelecimento da história depositada ao nome posto, como a Roma, de Freud, em Um Mal-Estar na Cultura, no qual, em um outro incerto gás de iluminação, o psicanalista propõe a hipótese de uma cidade onde todas as suas etapas de construção e demolição conviveriam de maneira concomitante e não necessariamente dialéticas, como se fosse possível um contínuo temporal de camadas de experiências que conseguiriam se sobrepor e estariam conjugadas num diálogo não necessariamente apaziguado de tempo e espaço. Contudo, nesse caso, o que haveria de distinto é exatamente a abertura proporcionada por esse pós-escrito, que surgiria apenas como um índice, como um dedo indicador que aponta para o que lhe precede, mas que, ao mesmo tempo, termina deixando em suspenso as inscrições inevitáveis da escrita e do texto, restando-lhe apenas o murmúrio da letra, que, nesse caso, inclusive, não seria de sua responsabilidade. O pós-escrito, que aponta para um passado em aberto, como que em eterno retorno. No nome, salvo o nome, como diria Jacques Derrida. Talvez aí, nesse momento, esse PS já não me incomodasse mais. Era apenas a relação de uma indicação não indicável de uma obra expandida que se estabeleceria para além do nome, e, nesse caso, a ser inscrito por outrem, duchampianamente, através da história. Encontrei agora, então, algum apaziguamento, mesmo que sabendo que, para isso, precisaria romper com os tempos verbais desse texto que eu leio agora. O que me perseguia em modo contínuo era a real angústia de perguntar se, de fato, o nome, meu nome, inclusive, se todo o nome não carregaria em si um pós-escrito em suspenso. Um eterno pós-escrito que estruturasse sempre o nome de maneira fantasmática. E uma nova pergunta surgiria de forma desassossegada. A quem competiria escrever os pós-escritos no subsolo de nossos nomes? Seria esse, de fato, o devir da história? A terceira e última imagem, talvez a mais direta, inevitável e compreensível, aqui seja a do plural. Nessa proposta errática e inusitada, haveria mais de um Duchamp, ou no mínimo dois.
Duchamp aqui não exerceria mais nenhuma singularidade. Ou, se assim exercesse, seria apenas pela possibilidade de construção de um duplo, como um artista que se olha na miragem do espelho de sua obra, ou da obra em dobras que se olha na miragem da visada do espelho do artista. Aqui, talvez, já o autor, sabendo-se inclusive da problemática inevitável que o próprio trabalho do Marcel Duchamp traz para a ideia de autoria. O que é um autor? Ainda. Depois de aberta essa tríade quase encruzilhada, né, a partir de todos os S's fonéticos possíveis, e após ter escavado no pensamento dessa fala alguma tranquilidade, eu terminei tropeçando de maneira abrupta em um outro quase engano, que agora já não sei mais nem por onde, nem como começou ou se consolidou. O subtítulo parecia correto, o infrafino como abrigo, mas na sequência eu percebo que está dito, escrito, Marcel Duchamp, entre o texto e a escrita. Talvez tenha havido mais um deslize, já que originalmente meu interesse seria o de discutir palavra-imagem, que é o mote de pesquisa que eu desenvolvo mestrado, doutorado e pós-doutorado. Contudo, ao ver esse nome no plural como sendo um elemento passível de formação de abrigo, que se situaria entre o texto e a escrita, algo novamente se abriu para mim como obstáculo e tentáculo. A pergunta, uma nova maré que surge é: o que de fato se coloca entre o texto e a escrita? E tal pergunta insistente se colocava exatamente no momento em que as letras apareciam nas páginas enquanto digitadas. A cada dígito, um infrafino íntimo e branco se colocava no espaço imensurável entre elas, as letras, que, por sua vez, atmosfericamente, relançavam o problema inicial. Qual é a especificidade da ligação possível entre o texto e a escrita? Talvez, historicamente, a gente possa compreender que texto é aquilo que está dado e operacionalizado nessa margem, agora sim, entre a letra e a cadência da sua imagem escrita. Ou procurando um novo refúgio em qualquer dicionário, talvez seja possível considerar o texto como um conjunto, um texto ou um fragmento da obra de determinado autor, embora, no caso de Duchamp, por exemplo, essa obra visual não poderia ser desconsiderada e dissociada de seus escritos, ou, de outra maneira, a obra em si é capaz de perfazer um certo tipo de inscrição no espaço histórico como um conjunto de diversas camadas sem apagamento, como a Roma do Freud. Essa inscrição textual ela estaria, então, sempre a ser reescrita a posteriori pelos pesquisadores e interessados no trabalho desse que é um dos maiores artistas do século XX e ainda para o século XXI. E dessa maneira, talvez tenha surgido uma hipótese, não menos plural que a todas as outras, que é a seguinte: a escrita é, de fato, um movimento que surge a posteriori no texto, considerando que o texto sempre e já estava lá, e nesse caso aqui, e que aqui é esse? Aqui, lugar esse em que o texto se espraia pelo mundo de maneira atmosférica. Aqui como alvo que nunca se estabelece em sua potencial concretude. Aqui como alvo e índice de lugar em trânsito. Aqui como puro movimento, por exemplo. Aqui como algo da ordem doce de uma agitação, perturbação ou convulsão, ou mais especificamente, aqui como uma escrita em uma certa corrente de retorno, capaz de fazer retornar à fundura do texto do mundo aquilo que lhe estava à margem. Exercício gravitacional e extremamente perigoso de recuo às origens da fundura, como nos lembra Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. E o que era para ser? O que é para ser? São as palavras. Em sua primeira nota sobre o inframans, aqui já utilizado em francês por sua possibilidade de abordagem e tradução como magro, delgado, esguio ou pouco profundo, Marcel Duchamp indica, nota 1,
O possível é um inframins, ou um inframans. A possibilidade de muitos tubos de tinta tornarem-se um sera é a explicação concreta do possível como inframans. O possível envolvendo tornar-se. A passagem de um outro a outro tem lugar no inframans. Alegoria sobre o esquecimento. Considerar o possível como possibilidade é pensar como um espaço e tempo mínimos. O avesso. A possibilidade é sempre o acontecimento que se dá em espaços e tempos não mensuráveis. A desmesura do desmedido momento, citando Jacques Rancière, ao pensar Guimarães Rosa, se daria não pela pequenez dos seus eixos, mas por uma lógica deambulatória que marca suas aberturas e seus fechamentos. Algo de aleatório que é sempre amparado pela desordem do advir, ou do há de haver de vir. Na verdade, essa explicação do Duchamp sobre o Seurat é importante lembrar que, de alguma maneira, o que faz com que o inframans seja a ida dos tubos de tinta à tela do Seurat é como essas tintas abandonam, em certo sentido, a clausura das suas existências reais e agora, para que possam vir a se encontrar no espaço plasmático da tela, de forma coletiva e conjugada. Lembrando que o Seurat vai trabalhar com algo que a gente conhece de maneira um pouco superficial, como o pontilhismo. E, nesse sentido, essas tintas seriam capazes de manter a sua individualidade e só viriam a encontrar uma completude da experiência a partir do olhar de outrem, nesse caso, o espectador ou o leitor. Esse movimento, essa mudança de estado, seria movida pelo desejo movente, que se inscreve como passagem e intermitência. Esse instante possível, infrafino, engloba, fagocita o devir do vir a ser, tornar-se, frutificando-se em uma alegoria sobre o esquecer. Nesse caso, do que ou daquilo que houvera sido, que talvez tenha vindo a ser considerando tudo aquilo que foi e ainda é. Coincidência temporal e espacial que promove uma estrutura também fantasmática, como uma cobertura extra de uma torta de aniversário sobre o esquecimento do passar dos anos. Move-se, então, para fingir que esquece-se daquilo que moveu o movimento e abriu a passagem. Nesse livro que se chama Notes, do Marcel Duchamp, na nota 32V, ele, embora diga que o inframans não é explicável, isso serve de exemplo, ele cita uma obra que se chama 50 centímetros cúbicos de ar de Paris, que é uma ampola que ele comprou em um boticário, pediu para que abrisse essa ampola, tirasse o líquido, que era soro fisiológico, e deu para um amigo. Curiosamente, depois de vazia, ele coloca uma etiqueta chamada soro fisiológico. Identifica-se, então, uma certa materialidade de presença de ausência. O murmúrio secreto da história das coisas e das coisas na história posto em funcionamento como uma alegoria sobre o esquecimento inevitável da passagem do tempo. Importante lembrar ainda que 50 centímetros cúbicos de ar de Paris foi quebrado em 49, sendo feito no mesmo ano uma réplica que só então, de fato, essa real medida de 50 centímetros cúbicos foi posta em funcionamento. Ou seja, a primeira experiência provocada provoca, na verdade, uma experiência indicial deambulatória, onde a medida inscrita no título e no nome era imprecisa. Na verdade, talvez a gente possa pensar que essa justa medida do acontecimento só se dê num jogo duplo de falseamento, que só pode vir a ser reparado a partir do duplo na réplica de si, sempre a posteriori. Chegando ao fim, que é inevitavelmente o seu próprio começo, por mais clichê que isso possa vir a ser, talvez ainda nos reste uma pergunta: como tal infrafino é passível como abrigo? A resposta, na verdade, é nutrida, em certo sentido, por um devir primeira pessoa singular e plural.
Eu, recentemente, como artista, descobri que é no inframans que eu me abrigo e me perco, para que possa vir a reconhecer-me fora o nome. Inframans, que se situaria como uma certa revolução poética intermitente situada entre eu e você, ou entre nós, como uma aposta ainda possível de passagem no horror que vivemos agora na clausura de 2020. Muito obrigado. Então, a gente passa a palavra agora para a Samantha Toledo, Björk entre história e hiperhistória. Bom dia. Meu nome é Samantha Toledo, eu sou mestranda do curso de Teoria da UERJ, de Teoria e Literatura Comparada. Vespertine é um álbum de 2001 da soprano, compositora e artista islandesa Björk, de 54 anos. O meu trabalho interpretativo tenta explicar a unificação dos significados locais no global dessa obra de arte. Bom, esta primeira imagem traz uma escultura confeccionada por impressão 3D. Ela representa o sujeito poético, Björk, no vestido de noiva, criado por Alexander McQueen, com caixa de música de colo, e os sapatos, que são assinados por Matthew Barney, companheiro de Björk. Em 2001, eles tinham acabado de se conhecer. Estão passando aqui. Interpretação, tema, tese ou ponto. Qual é o ponto de Vespertine de Björk? Os adornos brancos de suas peças acrílicas representam... só um minuto. Eu não consigo ler a tela toda, acho que eu preciso sair. Representam... Eu esqueci o que eu mesmo escrevi. Só um minuto. Qual é o ponto de Vespertine de Björk? Os adornos brancos de suas peças acrílicas cristáceas, neve, ambas ou nenhuma. A foto de capa do álbum, em que vestido de cisne acolchou a autora, alude ao mito de Leda e o Cisne diretamente, na medida de sua referência à fantasia Leda e o Cisne, celebrizada por Marlene Dietrich em Baile, ou se há alguma outra coisa a que, em comum, essas perguntas buscam significados da obra, o global, concernente a seu tema, tese ou ponto como todo, e alguns locais sobre temas, teses ou pontos de suas partes. Interpretações tentam explicar a unificação de significados locais no global. Segundo Carroll, consideram o que a obra dá indo além dela. Por exemplo, identifico a semelhança visual com flores, pompons, estalactites ou cristais de neve dos adornos brancos mencionados, a fim de determinar seus pontos em Vespertine e analisar a qualidade de sua acomodação aos demais pontos. Usando metáfora crua, nosso método de ligação. Eu me refiro a esses adornos brancos, né, das peças acrílicas. Essas são duas fotos, né? A primeira foto é a foto de capa do álbum de Björk, a Vespertine, de 2001, e a segunda foto é a foto da Dietrich em 1935, num baile à fantasia. Bom, a filosofia analítica da arte se devota a três teorias da interpretação desde meados do século XX. A anti-intencionalista, a intencionalista, que tem variações bastante marcadas, e a intencionalista hipotética, né? Os estudos literários genéticos, por exemplo, eles são intencionalistas, geralmente intencionalistas parciais. Então, agora eu passo à defesa do meu modo de ligação. Eu permaneço neutra em relação à interpretação de outras obras de arte. Eu quero defender o meu modo de ligação dos pontos na análise, na interpretação dessa obra de arte especificamente. Interpretativamente, não se penetra muita coisa de Vespertine, conspicuamente autobiográfica, desconsiderando especificidades pessoais e históricas que Björk entende, seja confessa ou supostamente defrontar nessa obra. Então, exemplos de artistas da linhagem intensamente autobiográfica: Frida Kahlo, Louise Bourgeois e Sylvia Plath. A Björk fornece o guia interpretativo adjutório, além de situar Vespertine historicamente em suas obras completas. Ela faz absoluta questão de guiar a interpretação. A terceira premissa: à luz da descrição impecável da autora na vida pessoal, desse potencial elucidativo de suas confissões, suportadas na obra, seria displicente a tendencioso. Então, a conclusão dessas três premissas: o mais razoável é proceder a uma interpretação intencionalista parcial,
Segundo Davis, essa posição interpretativa consente que significados a interpretar na obra incluam, afora aqueles explícita e vitoriosamente pretendidos, confessos, alguns não considerados pela autora, supostos, enquanto não desabilitados por ela. É importante que ela tenha conseguido realizá-los, né? Realizar os seus planos, do contrário, a intenção não tem validade. Estas fotos, a primeira foto é da Tour Parisiense, de Vespertine, 2001, a segunda da Tour Londrina. E aí, novamente, as peças acrílicas com tornos. E aí, exemplificando esse tipo de leitura, essa postura interpretativa que eu adoto, ilustrando essa postura colocando-a em prática para interpretar a letra It's Not Up to You. Então, brevemente, uma tradução simples desses versos. Inclina a cabeça, tenta obter um ângulo, como domina o dia perfeito, 6 copos de água, e depois, se deixar para lá, pode acontecer naturalmente. Note como brilha embaixo. Posso decidir o que dou, mas o que recebo não depende de mim. Ponto 1, vis-à-vis intenção autoral confessa de criar obras sobre confortos domésticos. Então, um sujeito poético, brune ângulo e método para reparar o dia que lhe parece quebrado. Então, isso é dedutível da evidência interna e é admitido pela externa. Ponto 2, à luz da intenção autoral suposta de narrar a criação de Vespertine. Nesse caso, o sujeito poético brune ângulo e métodos para criar obras sobre confortos domésticos e si mesma. Obra metapoética. Nessa veia, entendo que os versos, especialmente os últimos, posso decidir o que dou, mas o que recebo não depende de mim. Especialmente estes, aludem ao lugar da intuição na criação e à discrepância entre intenções autorais e interpretações alheias. Então, essa interpretação é compatível com a evidência interna e não é admitida nem desabonada pela externa. As perguntas com as quais abri esta apresentação: qual é o ponto de Vespertine de Bjork? Então, evidência interna. Brunir, exaltar platitudes da vida doméstica. A letra It's Not Up to You é um exemplo bastante elucidativo disso, bastante palpável disso. Evidência externa, encontrar o paraíso sob a mesa da cozinha, elogiar o luxo do estar em casa, extrair mágica de platitudes domésticas, segundo Bjork. Número 2, os adornos brancos de suas peças acrílicas cristal representam núpcias, neve, ambas ou nenhuma. Então, evidência interna. Núpcias boreais, evidência externa. Inverno, sujeito poético é uma mulher que se prepara para seu casamento, costurando a frio pérolas e vestido em seu corpo, segundo Bjork. Note que os adornos, e aí eu volto para aquela primeira, voltar para essas fotos. Então, os adornos, tanto dos sapatos cristal, a Cinderela, quanto os da caixa de música, os adornos foram criados por seu então companheiro, o artista Matthew Barney. Respondendo a 3, a foto de capa do álbum, em que vestido de cisne acolchou a autora, alude ao mito de Leda e o Cisne diretamente, na medida de sua referência à fantasia Leda e o Cisne, celebrizada por Marlene Dietrich em Baile, ou se há alguma outra coisa aqui. Voltando. Foto de capa, né? Esta. A Marlene do lado. Respondendo à pergunta. Evidência interna. Ao romantismo boreal. Então, esse vestido, né, alude ao romantismo boreal da ave monogâmica de clima temperado a polar. Evidência externa. Idem. Mais razões inconscientes que ela não cita em nenhuma entrevista que tenha querido aludir à fantasia da Dietrich, mas a correspondência acaba sendo feita, né, porque as peças são muito semelhantes.
E também ela também não se refere a Leda e o Cisne, mas eu imagino que ela conheça o mito. Bom, e aí, o contexto histórico. Sobre o contexto histórico, então, o Vespertine é de 2001. O advento dos downloads de música acontece nos anos 2000, acontece em 2000. Então, ao advento dos downloads, cria-se um site chamado Napster, em que pirateiam faixas. E é também um momento em que as tecnologias de informação e comunicação se difundem e a internet fica mais poderosa. Isso acaba influindo na evidência interna da obra. Isso tem um peso. A sonoridade dura, a Björk escolheu uma sonoridade dura para esse álbum. Por isso, a caixa de música é de acrílico. Se fosse de madeira, abafaria o som ficaria menos duro. Ela faz questão que seja o mais duro possível, como que congelado. Então, são usadas 3 caixas de música, cujos estojos são customizados, são feitos de acrílico. Então, essa sonoridade dura, ela escolhe para que não se degrade nesse meio novo. A sonoridade dura, ela se preserva no meio novo, no meio desses downloads, que é novo e é interessante o fato de ela não ser refratária a uma coisa que, nesse momento, ao menos, o Napster era um site em que pirateavam faixas, e a Björk não é refratária a isso e cria um álbum para servir a isso, né? Então, sobre esse momento histórico, ela diz: uso microbeats criados a partir dos ruídos familiares, né? Ruídos como de lápis e panelas, muitos vocais soprados que são maravilhosos, baixados devido ao sigilo do meio, e os únicos instrumentos acústicos que uso são bem baixados. Portanto, a harpa, a caixa de música, a de acrílico cristal, a celesta e o clavicorde. E aí, mais um ponto local, suportada por evidência interna, atribui o significado irônico aos sapatos cristal de Vespertine. Em Cinderela, o amor romântico identifica personagem título graças a sapatos de cristal. Em Vespertine, o amor romântico ameaça esvanecer a identidade pessoal do sujeito poético. Eu não consigo falar de tudo isso aqui, devido ao tempo. A minha bibliografia, uma ínfima parte dela é esta. Bom, é isso. Muito obrigado, Samantha Toledo. Agora Obrigada. Passa para a última comunicação dessa mesa 4, Alexandre Yoshiaki, Barthes e a língua desconhecida, uma relação entre os códigos nipônicos e a construção do outro em O Império dos Signos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alexandre Salaguti. Todos me ouvem? Sim. Ok. Sou estudante de mestrado em literatura no programa de pós-graduação em letras da Universidade Estadual de Londrina. Primeiramente, meus cumprimentos ao coordenador da mesa, Alexandre Sá, e todos os participantes e os ouvintes também. Bem, gostaria de dizer que para mim é uma grande honra participar desse evento, principalmente em meio ao caos que vivemos, né? Penso sempre que esses momentos são um respiro para que nós possamos pensar, repensar nossas vidas, dando um novo significado a ela, né? Reencantando-a, não é mesmo? Através da literatura também, né? Por que não, né? Desculpa só assim, te interromper um minutinho, porque eu vou pedir para a Samantha parar de compartilhar a tela dela, porque a gente ainda está vendo o final das referências. Ótimo, obrigado. Desculpa, Alexandre, pode continuar. Imagina. Bem, minha pesquisa gira em torno de Barthes e sua relação com os signos japonês em O Império dos Signos, publicado em 1970. E hoje eu gostaria de apresentar um pequeno fragmento que compõe essa pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, né? O objetivo dela é
analisar a relação do escritor francês Roland Barthes e a língua japonesa, verificando de qual maneira o desconhecimento da língua, né, da língua japonesa, tornou-se um interstício, entre espaço, que convidou Barthes e possibilitou ele a chance de pensar o Japão e sua cultura de uma maneira livre, de uma maneira outra, diferente. Bem, o livro Império dos Signos, né, publicado em 1970, como já havia dito, é fruto de 3 viagens que Barthes fez ao Japão, né, na década de 60, especificamente em 66, 67 e 68. Né? A obra traz o olhar de Barthes sobre coisas assim, relativamente pequenas, né, da vida nipônica. O que se vê no livro é a trivialidade, né, a simplicidade dos objetos, dos acontecimentos percebidos e, mais do que isso, interpretados pelo escritor, né? Como, por exemplo, o fato dele ter olhado para a cozinha japonesa e ter feito uma relação com tipo de uma espécie de ritual de sacrifício em decorrência da crueza dos alimentos servidos ali, né? Como também o fato dele ter visto esses alimentos depois de prontos e ter identificado ali uma grande obra de arte, uma pintura em óleo, e como também o fato dele ter observado o modo como os japoneses comem e ter pensado um modo semelhante ao dos pássaros que bicam na sua pequena comida, sua pequena presa, né? Esses são alguns exemplos contidos na obra, né, desse olhar mais solto de Barthes, né? Desse modo, o livro não se encontra como um registro fiel da realidade japonesa. O livro é, sim, um registro das reflexões de Barthes em relação ao que ele experimentava ali. Em vários desses momentos percebidos por ele, havia traços, né, haviam detalhes ricos que permitiram que ele pudesse se comunicar com aquela intrigante cultura, né, sem que a língua japonesa, sem que o desconhecimento dessa língua fosse um obstáculo, né. O espaço estrangeiro sempre foi muito presente na obra de Barthes, quer dizer, na vida de Barthes, né, devido a fatores como a instabilidade profissional, né, e algumas vezes derivado da doença que ele tinha, a doença respiratória, na tuberculose, e por isso o escritor acabava se mudando, né, de um lugar para o outro, né, para o tratamento dessa doença ou por motivo de trabalho, né. Ele teve a chance de conhecer Bucareste, Alexandria, China, Marrocos, Tunísia, Estados Unidos, Japão, entre outros países, né, como a Grécia, a Suíça, e era, na realidade, um viajante curioso, né, muito curioso, e por esse motivo acabou se encontrando com várias culturas, né, das quais algumas eram totalmente estranhas e não conseguiam fazer conexões com qualquer outra vivida por ele, né, como, por exemplo, nesse caso, o Japão, né. Dessa maneira, na Ásia, ele encontra uma fonte de inspiração, né, nesse Japão, que tanto lhe seduziu e fez com que ele se entusiasmasse em escrever sem limites, né, fizesse com que ele escrevesse sem se agarrar a registro de estereótipos e outras marcas históricas em relação a esse país, né. Lembrando que essa pesquisa foi realizada toda com base na literatura comparada, relacionando obras que pudessem embasar tal proposta, né, ou seja, coloquei o Império dos Signos frente a alguns conceitos, como a de imagem e de outro, né, defendidas por Álvaro Manuel Machado e Daniel Henri Pajot, né, no livro da literatura comparada à teoria literária, né, onde eles dizem que a imagem criada por um viajante nunca é, de fato, a realidade. Tampouco tem essa pretensão de registrar a realidade, né? A imagem é muito mais uma construção criada pelo estrangeiro em relação ao desconhecido. É uma combinação de recortes e colagens, é um mosaico de experiências, né, ali coletada, né? E o conceito de outro vem a ser aquilo que tem a capacidade de colocar um ponto de interrogação na cabeça desse observador em relação à cultura, uma cultura distante ou próxima, um sujeito qualquer, né? Resumidamente, o outro é aquilo ou aquele, né, que tem a capacidade de inquietar e assim fazer com que o viajante crie essa imagem, esse desconhecido, né? Ou seja, a imagem é uma ponte até o desconhecido, né? E aí entra os estudos da imagologia, que é uma ramificação da literatura comparada, que tem interesse em investigar como uma cultura via outra dentro da literatura, né? Tal conceito que também foi verificado num texto né, de Pajot, né, da imagem imaginária. Enfim, a incompreensão da língua japonesa, a dificuldade que Barthes em assimilá-la a qualquer outra língua,
já ouvida por ele, transformou a experiência de Barthes no Japão em uma rica leitura dos sinais, né, dos signos ali percebidos, né. De acordo com Stephen Samayo, no Japão, o escritor, cito, se encontra diante de uma língua e uma cultura de que não conhece nenhum código. O trabalho sobre a significação se desenrola com mais liberdade. E Barthes, enfim, encontra aí essa língua de margem, do interstício, essa língua inabitável na qual todos os jogos são possíveis. Desse modo, né, o escritor simplesmente dribla essa deficiência, né, abrindo o Japão a um oceano de possibilidades interpretativos, né. Barthes habitualmente era seduzido pelas línguas estrangeiras, né, pois elas sempre causavam um certo deslocamento, elas retiravam Barthes da direção de um pensamento já, vamos dizer assim, pré-estabelecido sobre determinado sujeito. A língua estrangeira sempre fazia, ou, né, muitas vezes fazia, com que ele pensasse de forma diferente, dada a realidade, né. Em outras palavras, isso possibilitava ao viajante, no caso Roland Barthes, a chance de fuga daquilo que poderia vir a ser um olhar convencional ou direcionado sobre um país, né, sobre um destino qualquer, né. Assim, a leitura e a interpretação sobre os fatos e os objetos estrangeiros se tornavam mais livres para serem refletidos, né. Samayo indica que, cito, o interesse que Barthes lhe dedica, né, entretanto, não diz respeito à sua função habitual ou principal, a saber, a capacidade de formular mensagens e de comunicar. Ao contrário, o caráter estrangeiro das línguas provoca a esquiva delicada do sentido, fazendo com que o caráter opressivo da língua e das evidências de identidades desapareça, né? Por essa razão, no Japão, Barthes se depara com essa língua que lhe causa um certo grau de estranhamento, sacudindo e permitindo desprender de concepções formadas por informações, vamos dizer assim, de senso comum, né, o estereótipo, né, a respeito daquele cenário. É um universo oriental que, dessa maneira, ele abre para ser experimentado sem regras. Justamente essa abertura se dá pela maneira, sabe, dessa maneira, se abre para ser experimentados, né, sem que haja qualquer amarra ou engessamento dessa realidade. E justamente pelo fato do vazio dessa língua japonesa. Essa língua japonesa causa um vazio, né, onde Barthes se aproveita para inserir e ressignificar. Ele entra nesse vazio e ressignifica, né, aqueles significantes, né, construindo desse modo as suas próprias reflexões sobre esse sujeito desconhecido, né. Samayo defende que, para Barthes, cito, as línguas estrangeiras, longe de limitar a liberdade, aprisionando na ignorância e na incompreensão, podem, ao contrário, expandi-la, né. De acordo com o próprio Barthes, o sonho era, cito novamente, conhecer uma língua estrangeira estranha e, contudo, não a compreender, percebendo nela a diferença, sem que essa diferença seja jamais recuperada pela sociabilidade superficial da linguagem, comunicação, né, ou vulgaridade, né. Dessa forma, através dos recortes e mais recortes coletados nesse caminho por ele percorrido, Barthes cria seu próprio mundo imaginado, sua fantasia, cujo nome, por um acaso, veio a ser Japão, né. Assim sendo, entende-se o livro Império dos Signos como uma verdadeira ficção, né, onde uma visão real daquela sociedade foi substituída por interpretações que vieram a preencher esse espaço vago, vazio, deixado pelo desconhecimento, pela língua nativa. Ou seja, Barthes ressignifica o país Japão, né? No livro, Barthes aponta que não pretende nada apresentar ou analisar realidade alguma, né? O que ele pretende é levantar em algumas partes do mundo, naquele lugar, o Japão, um certo número de traços e com esses traços formular deliberadamente um sistema, né? Uma citação do livro. Sistema este, composto por fragmentos retirados dos mais variados contextos japoneses, como a gastronomia, a cidade, as suas sem números, centros de jogos de azares, a estética do corpo japonês, os costumes da saudação, enfim, uma variedade de coisas assim simples, podem ser considerados banais, né, do dia a dia japonês, né? Nesse sentido, como aponta Alfredo Henrique Marx, né, no texto Da Fala ao Texto, Barthes é o pensador da ressignificação do cotidiano. Para ele, os objetos encontrados
os objetos encontram uma ressignificação não essencial e não natural. Né? E sobre esse fato, Eric Marty declara que O Império dos Signos não é um livro sobre o Japão, né? É uma obra de ficção, ou talvez um mundo paralelo, né? Ou seja, ele observa o real e a partir daí cria o seu mundo desejado. Né? Então o processo foi possível em decorrência desse interstício, né? Proveniente desse vazio causado pela incipiência da língua japonesa, e que veio a representar para o escritor francês uma nova linguagem, para se comunicar com esse estranho. Como falam no budismo, né, a forma é vazia, somos nós que inserimos valor nela, né, a questão da vacuidade. E a partir disso, abriu-se um espaço entre esses dois pontos, o significante e o significado do objeto, que favoreceu a introdução de interpretações próprias, né, pois Barthes transforma esse Japão em um local de leitura, onde ele acaba se deleitando nesse prazer, nesse gozo do texto, né? Ou seja, o prazer de se ler e interpretar de forma não rígida e sem regras aquilo que o retirava dessa zona de conforto, né? Para uma reflexão de algo diferente, né? Consequentemente, através desse modo de pensar bartesiano, o Japão se abriu para as reflexões e iluminações do escritor. E, por assim dizer, ele se encontrou em um estado chamado por ele mesmo de escritura, cuja definição, segundo Barthes, em A Morte do Autor, publicada no livro Humor à Língua, vem a ser, cito, a destruição de toda a voz, de toda a origem. A escritura é um neutro, e esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco e o preto, em que vem se perder toda a identidade, a começar pelo corpo que escreve, né? Um estado neutro que coloca Barthes nem aqui, nem ali, mas sim onde essas reflexões pudessem nos transportar, né? A língua incompreendida no Império dos Signos não é um obstáculo, ele não fecha, né? Não cria muros para se chegar ao outro lado, né? Pelo contrário, ele possibilita alcançar um lugar certamente não óbvio, nada convencional, um campo onde os embasamentos intelectuais e de experiências do viajante possam também, logicamente, oferecer subsídios necessários para essa construção, né, dessa ponte para se chegar ao sujeito desconhecido, né, dessa forma como indica Samuel novamente, para Barthes, quanto mais uma língua é estrangeira, menos ela pode ser compreendida, e mais ela pode ser ouvida. A língua estrangeira faz o papel de língua mágica que permite o acesso a uma outra mobilidade da linguagem, próxima da escritura, tal como ela é imaginada, né? Esse fascínio de Barthes pelas línguas estrangeiras diz respeito ao estado de abertura sensorial instaurada pelas línguas desconhecidas, ou seja, o estado neutro do viajante e o vazio das formas observadas, analisadas, sentidas, experimentadas, né? Onde se verifica nesse esvaziamento de significados algo semelhante ao silenciamento das marcas e criações passadas em relação a essa cultura que pudesse influenciá-lo a uma direção, né? Assim, o escritor, ao estar em estado de escritura, se desliga de todas as vozes e se encontra em um estado de neutralidade com a realidade, ou neutro, um lugar onde as ideias se movimentam com liberdade dentro do que o esvaziamento, do que é esvaziado, né, de sentido. Pois a forma como dizem novamente o budismo é sempre vazia. Somos nós quem colocamos valor e sentido nela, né? E nesse sentido nós podemos sempre caminhar ressignificando nossas vidas, né? Dando a ela um olhar outro diferentemente, principalmente nessa fase, né? Perdão, tá passando um carro de propaganda aqui, me desculpe. Principalmente nessa fase que nós vivemos, né, nessa crise, nessa insegurança em relação a essa pandemia, onde nós mais do que nunca devemos ressignificar nossas vidas, não é mesmo? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Bom, a gente gostaria de avisar também que estamos abertos para perguntas. Vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat. De qualquer forma, na verdade, a gente tem um tempinho ainda aqui, e eu já queria fazer uma provocação assim um pouco para nós. Samantha Toledo, você talvez pudesse falar um pouquinho mais da sua pesquisa
E eu fiquei me perguntando, quando você fala do começo, enfim, não sei nem se é o começo, porque eu não tenho essa marcação na minha cabeça, mas da relação da Björk com Matthew Barney, não sei se é uma questão que te interessa, junto com a sua orientação, mas, por exemplo, me parece que a presença do Matthew Barney é definidora para esse momento da cantora. Inclusive, a gente tem, se a gente pensa, né, no trabalho do Matthew Barney, a gente vai ter o Cremaster, as referências todas, inclusive uma questão que é muito precisa para o Matthew Barney, que é uma questão com relação à ideia de abjeto, né? Que eu acho que tem uma escola da qual, escola entre aspas, da qual a Björk faz parte, nessa relação entre objeto e sedução, enfim. Se isso, de alguma maneira, também é uma possibilidade ou um desejo de pensar nessa relação real, né, do trabalho e dessa confusão entre trabalhos Björk e Matthew Barney. E você, no texto para a gente, você coloca dois momentos, assim, história e hiperhistória. Fiquei querendo saber um pouquinho mais como é que você pensa isso, enfim. E, Alexandre, um pouco a partir da tua fala, talvez ouvir um pouquinho mais, e isso me interessa por diversos motivos, essa relação de alteridade com o estrangeiro que você levanta, e você trouxe um momento que você diz assim, olha, uma certa imagem como ponte para o desconhecido. Fiquei me perguntando, mas isso por um outro caminho, né? Se a questão, por exemplo, do turismo é um elemento importante para essa reflexão, né? Claro que no caso do Barthes tem uma delicadeza e uma singularidade que não caberia aqui, mas se isso é um elemento de preocupação para a tua pesquisa. E como, de alguma maneira, embora você já tenha tocado, em certo sentido, se isso é uma preocupação, né? Consciente, inclusive, com a relação estruturalista, né? Essa ideia de relações e camadas e movimentos, em certo sentido, do pensamento a partir de uma outra ordenação, que talvez o Barthes ali tenha conseguido encontrar algumas questões. Bom, é isso, eu estou aberto aqui para vocês responderem e vou depois responder a Cristina, que está fazendo uma pergunta aqui. Você está sem áudio para a gente, Samantha. Sim. Bom, eu acho que a Björk recebeu a influência do Matthew Barney. Eu acho que a discografia dela até Vespertine é ainda pura dessa influência dele, né? Eles se conheceram, eu acho que nos anos 2000, o Vespertine é de 2001, então a Björk estava muito cansada de viajar no mundo com as turnês, e esse álbum, essa obra, porque eu penso a obra de uma maneira muito laça, né? Incluindo fotografia, incluindo os próprios concertos, o álbum em si, ela exalta o conforto de se estar em casa, o luxo de poder estar recolhida, introspectiva. Então, ela estava cansada, ela faz muita questão de sinalizar, de informar o processo criativo dela. Por conta disso, eu acho que fazer uma leitura fechada, uma leitura assim, mais formalista, seria um crime. Eu acho que seria completamente inadequado, porque, inclusive, embora eu use sujeito poético para me referir ao sujeito das letras e ao sujeito das imagens, em geral, quando falam da obra, dizem Björk, não dizem sujeito poético. Então, sujeito poético é uma cautela minha. Eu acho que ela foi muito influenciada por ele, muito não. Eu acho que ela foi um bocado influenciada por ele, mas é uma artista muito completa e muito forte e que tem muito a dizer. Ela é muito sofisticada. Eu não acho que ela precisasse do Matthew na vida dela. Mas nesse momento, o álbum trata desse momento, né? Do momento em que eles se conhecem, do momento em que eles começam esse relacionamento, inclusive
Pagan Poetry é um videoclipe, é um clipe que fala de uma maneira, ele fala de uma forma muito contundente desse medo que ela tem, embora ela esteja apaixonada, ela teme o que essa relação pode fazer com a individualidade dela. Então, isso é dito, a letra diz isso, né? Por isso, eu acho que os sapatos, né, os sapatos cênicos, eles são irônicos, porque se eles identificam a Cinderela no Conto Maravilhoso, esse amor romântico do Vespertine é um amor que a Björk teme. Então, eu acho que eu vou me concentrar nesse contexto, esse primeiro contexto, né? Eu falo um bocado da caixa de música, foi desenho dele, a caixa de música foi desenhada por ele e foi customizada, uma empresa fez a caixa em acrílico, as 3 caixas de música que ela usa na obra foram feitas de acrílico, customizadas, sob encomenda, e ele desenhou essa caixa de colo. Ele fez os adornos, ele desenhou os sapatos cristal. Nenhuma entrevista, em nenhum lugar citam Cinderela, Gata Borralheira, isso não aparece. Mas eu acho absolutamente inevitável fazer esse laço, né? Então, para mim, isso está muito... É uma leitura compatível, não é uma leitura reforçada pela Björk, e eu acho que é uma ironia, porque a ideia de amor romântico dela não é ingênua. Embora a Cinderela também não seja um conto ingênuo, e a versão dos Grimm é muito mais tenebrosa, muito mais escura, eu acho que tem uma ironia bastante grande ali. Então, eu devo tratar disso, né? Eu trato disso, desses adornos que ele desenha, da caixa de música, dos sapatos. E em relação Aí tem uma outra coisa também, porque o avesso do Vespertine é o Vaunicura. O Vaunicura trata deles, o Vaunicura de 2015. Então, o Vaunicura é exatamente o avesso, assim, ele é o raio-x, ele é o final, ele é a morte, né? Vespertine é o início e Vaunicura é o fim. E Vaunicura é muito triste, é muito triste. Então, eu acho que é preciso respeitar a leitura que a Björk faz, respeitar a ontologia da obra e a leitura que ela faz, porque ela guia essa interpretação. Então, quando vamos a um museu, as lápides das peças, elas indicam o plano de autores, muitas vezes, e os próprios prospectos e os textos que acompanham as exposições e tudo mais, tudo isso é respeitado, é preciso respeitar a orientação que ela dá, né? E com relação à história, eu, na verdade, acabei não colocando, porque eu estou na dúvida se eu trato disso nesses termos. Assim. Tem um filósofo italiano chamado Luciano Floridi, que fala que os anos 2000 eles marcam o início da hiperhistória. Então, ele faz o seguinte, ele entende que o momento em que a escrita surge é o momento... a história começa ali. Então, eu, inclusive, li esse livro aqui, e já escrevi algumas coisas, mas eu não sei se eu uso isso, porque, no caso, os anos 2000, eles estariam refletidos em Vespertine por isso, né? Porque a sonoridade é escolhida para caber nesse meio novo, para não ser desvirtuada nesse meio novo. Então, a sonoridade é dura, ela sabe que ela é chateada, ela sabe que vão baixar a música dela sem pagar um centavo, inclusive o site que surgiu na época, que é o Napster depois respondeu a processos, foi tirado do ar. Então, assim, ela sabe dessa pirataria e ela não é refratária, e ela, inclusive, faz uma obra que acolhe essa pirataria, né? Então, isso é muito curioso.
E aí, bom, segundo esse filósofo, a hiperhistória começou nos anos 2000. Então, nós saímos do circuito de manipulação tecnológica. Então, muitas vezes, delegamos à máquina. Então, as tríplices tecnológicas, elas, por exemplo, o seu smartphone conversa com o seu computador, enfim, e aí a gente não precisa fazer nada, ou precisa fazer muito pouco. Então, eu não sei se eu vou citar o Florides, mas eu escrevi bastante coisa. Pena, talvez eu jogue tudo fora. Mas é isso. Mas eu acho que o contexto histórico precisa ser mencionado. Ainda que eu não use hiperhistória, ainda que eu não trate desse conceito, eu preciso tratar desse advento dos downloads, no mínimo. Entendeu? Eu acho que isso é um aspecto curioso e é um aspecto definidor. Isso é evidente, isso é evidenciável internamente na obra. Né? O som é realmente muito duro. Ela quer que seja boreal, ártico, duro. Então, isso é um aspecto bem importante. Obrigado, acho que é isso. Obrigada. Alexandre. Bom, essa questão do Barthes e o turismo, né? Eu fico pensando às vezes também até que ponto Barthes não foi turista e não viajante no Japão, não é mesmo? Porque Barthes vai para o Japão 3 vezes. Talvez na primeira vez, em 66, não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha um Google, né, para você dar uma jogada lá para saber, vou ver o que é o Japão. Não tinha. Então, realmente, talvez ele tenha ido com esse olhar, vamos dizer assim, puro, vazio de estereótipos, né, até certo ponto, porque talvez é inevitável, né, que você vá a uma cultura livre de estereótipos, totalmente livres, né, porque mas você vai com marcas de coisas que você já leu, de coisas que você ouviu, e talvez mais o livro Império dos Signos, ele tenta apresentar as coisas pequenas do Japão, as coisas que não são postas, não são apresentadas em livros, em revistas de turismo, né? Ele não fala sobre a torre, ele não fala sobre a torre de Tóquio lá, ele não fala sobre o castelo, ele não fala sobre os pontos turísticos. O que ele vai fazer é um percurso de viajante descobrindo em pequenas coisas um Japão outro, um Japão diferente, não é mesmo? E nisso ele tenta ressignificar esse país de alguma forma, fazendo relações, logicamente, com os que ele já sabe, como eu já havia dito, em relação à comida japonesa, dado momento, ele relaciona aquele preparo, né, aquela crueza, aquele alimento que é posto quase vivo na frente do cliente como um ritual de sacrifício, né? Então ele interpretou dessa forma algo que talvez ele nunca tenha visto, né? Talvez ele tenha visto lá no primeiro momento e tenha relacionado aquilo, né? E o que mais que eu posso dizer? Alexandre, me pergunte mais coisas. Obrigado, Alexandre. Na verdade, a Cristina Batalha me perguntou se esse PS, né, o pós-escrito, se a gente poderia se aproximar com o conceito de différance do Derrida. Eu acho que no sentido de uma proposição de diferença a partir da leitura, eu acho que sim, mas de alguma maneira esse texto que eu iniciei a falar é um texto de artista, então talvez eu tenha trabalhado com essa experiência de Ferrans a partir de um tropeço do próprio título, né, de digitação, já que eu termino encontrando 3 eixos desse Duchamps, né, de 3 Duchamps, né, que seria o pós-escrito, mas também a onomatopeia, né, de uma certa abertura de gás, e aí eu estou citando também o último grande trabalho do Duchamp, que está no Museu da Filadélfia, que tem aquilo, e isso é um elemento recorrente, essa ideia de gás de iluminação e a ideia de plural também, né, de um duplo. Na verdade, em certo sentido, esse texto deambulatório é um pouco para pensar nesse infrafino, que eu acho que é um conceito do Champiano ainda importante, exatamente como um espaço de passagem e ambiguidade que consiga escapar uma certa dicotomia que marca muito o nosso tempo de agora.
Então, acho que sim, que é possível, embora eu não seja um especialista em Derrida. Espero que eu tenha te respondido, Cristina, um pouco. Bom, depois, obviamente, a gente poderia conversar mil coisas, eu fiquei assim, achando a mesa incrível. Não sei, Samantha, se você pôde ver a exposição da Bjork no CCBB, se você... Não? Então, depois você pode pegar meu contato, porque o Instituto de Arte terminou ganhando o catálogo. Então, não sei se você tem, a gente pode te disponibilizar um pós-pandemia, porque eu acho que tem umas questões assim, visuais também, a crítica que essa exposição recebeu, principalmente no MoMA, né, assim, foi tem uma estrutura crítica assim, bizarra assim, para a gente pensar, que eu acho que pode estar também no trabalho. Queridos, muito obrigado. A gente está terminando com 5 minutinhos de antecedência, e aí a gente tem mais 20 minutos de pausa, e às 11 a gente retoma com a mesa 5, crítica, poética e história, e temos 4 apresentações, então já deixamos aqui, acho que o convite em nome da organização, para nos encontrarmos daqui a 19 minutos, a partir de agora. Muito obrigado aos participantes da mesa, Samantha Toledo e Alexandre Yoshiaki. Parabéns pela pesquisa de vocês, boa sorte, boa continuidade, até a próxima. Obrigado. Tchau.